Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula no nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Eu queria falar nesse vídeo sobre fractalidade, sobre a teoria dos fractais. Você sabe o que é a teoria da fractalidade, o que são fractais? Os fractais já foi muito bem descrito e trabalhado por Alexander Elder e também por Bo Williams, né? Por Bo Williams na teoria do Ficube, né? Ambos falam que o gráfico ele tem comportamentos padrão de determinada repetição em vários fractais diferentes. Como assim, Oliver? Não estou entendendo. Vou trazer uma figura para você aqui que vai ficar bem clara essa nossa explicação. Dá uma olhadinha nessa figura que eu coloquei para você na tela, né? Quando nós falamos do estudo de ondas, né, das ondas de Elliott, né, Elliott diz para nós que o preço tem três ondas, né, a onda 1, a onda 2, a onda 3, ou a onda 1, 2, 3, 4, 5 é correção ABC. E que esse é um comportamento de repetição, isso é um padrão de repetição, é como se fosse a célula máter do deslocamento do preço. Só que essas ondas elas acontecem dentro de fractais diferentes, dentro de prismas diferentes. Imagina a teoria do fractal da seguinte forma para você entender. Quando você está sobrevoando uma floresta de cima de um helicóptero, você vê todo aquele panorama da floresta, aquilo é um fractal maior. Quando você vê essa mesma floresta de cima da copa das árvores, é um outro fractal, um fractal intermediário. E quando você vê essa mesma floresta do chão, né, do chão das árvores, você vê outra floresta. Perceba que a floresta é a mesma, só que a visão diferenciada que você tem é diferente. E Alexander Elder e Bo Williams exploraram bem essa questão dos fractais, né, atualizando essa tendência das ondas de Elliott, né, predita por esses padrões ABC, e também para as ondas de impulsão e as ondas corretivas. Mas, Oliver, tudo bem, como é que você pode... A gente tem uma representação aqui, né? No modo geral, pessoal, o que quer dizer de maneira prática? Que quando a gente olha em fractais, a gente está olhando em tendência primária, secundária e terciária. O preço pode estar num gráfico diário numa tendência de alta, mas num gráfico, por exemplo, de 1 hora, ele pode estar numa tendência de baixa. E num gráfico de 5 minutos, ele pode estar lateral. Você entende? Então, Oliver, qual que é a tendência majoritária? O que manda no ponto de vista operacional? Depende. Existem técnicas que foram desenvolvidas, por exemplo, por Alexander Elber, que ele fala o seguinte, olha, quando o gráfico diário estiver em uma tendência declarada, você só vai procurar sempre fazer operações nessa tendência no gráfico diário. Se o gráfico de 1 hora estiver fazendo um pullback, você vai esperar a convalidação do gráfico de 1 hora, a formação do ponto pivô. E no gráfico, por exemplo, de 15 minutos, você vai procurar o seu ponto de entrada. Tem técnicas que trabalham essa questão de fractal, inclusive chamam a sua atenção para dar uma olhadinha aqui no canal do YouTube. Eu tenho vídeos falando sobre, bem completo, são 3 ou 4 vídeos falando da teoria de Alexander Elder para você entender melhor essa questão de fractal e essa questão também dos gatilhos de entrada, esse padrão operacional que ele desenvolveu. Mas eu quero ir um pouquinho além hoje, e essa teoria de fractal é importante por quê? Porque a gente sabe que o mercado tem padrões de repetição, e não só de ondas, mas também caixotes de lateralização, né? Tendências primárias, secundárias, terciárias, e isso trabalha e ajuda a gente a identificar melhor o comportamento do preço. Vou te dar um exemplo agora de como a gente faz isso com apenas 2 fractais, um fractal maior e um fractal menor, usando, por exemplo, o Footprint Chart, que é um gráfico tape reading que nós gostamos muito. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz esse tipo de estudo e como a gente consegue, de maneira assim muito assertiva, entender para que lado está o mercado. No modo geral, quando a gente olha dois fractais, um maior e um menor, a gente quer entender, no ponto de vista macro, para onde está o possível direcionamento do preço, a tendência primária, e no ponto de vista micro, né, aonde que eu acho meus gatilhos de entrada a favor dessa tendência primária. Entenda isso, né? É como se eu tivesse um irmão forte e um irmão fraco, né? O irmão fraco eu sempre vou olhar primeiro para o irmão forte que ele está fazendo, e o irmão fraco vai tentar replicar, só que ele replica seu atrasado. Detalhe que eu queria falar uma coisa para você. Toda tendência ela começa no fractal menor. Como assim? Todo grande início de movimento ele começa no fractal menor. Então, quando você olha para o fractal maior, tá? Consequentemente, você já está olhando já para um prisma maior, e muitas vezes, quando você quiser entrar, a coisa já está acontecendo. E às vezes o seu stop fica caro.
porque quanto maior um gráfico que você trada, quanto maior um fractal que você trada, muitas vezes impossibilita, principalmente se você tem um perfil scalper, quer procurar stops curtos, de você entrar na operação. Você imagina que você é grafista. É muito diferente você operar o gráfico de 1 hora para fazer day trade do que operar um gráfico de 5 minutos, por exemplo. O tamanho do stop que você vai levar num gráfico de 1 hora é muito maior. Aí, Oliver, mas o take profit também é maior. Tudo bem. Os objetivos são outros, né? A avaliação de objetivos, take profit são maiores também. Mas de repente, para quem vai operar numa posição no gráfico de 1 hora, durante o day trade, não é scalper, o cara já é position. Então, entender o tamanho do seu gráfico tem a ver também com o seu perfil operacional. Nós não operamos gráficos de 1 hora, por exemplo, no day trade, mas nós olhamos para ele para entender, né, o comportamento do preço num prisma maior. E aquele irmão menor olhando para o irmão maior falando, ah tá, eu estou entendendo o que ele está fazendo, vou tentar fazer também. Então a gente vai procurar olhar o fractal maior para entender a avaliação de contexto, percebendo regiões de lateralidade, níveis de suporte e resistência importantes, bem como inícios de tendência, a formação de pontos pivôs, procurar estruturas no fractal maior e quebra de estruturas nesse fractal maior, para que no fractal menor a gente tenha o nosso gatilho de entrada, né, o nosso time de entrada. Oliver, qual que é o tamanho do seu gráfico? Isso não importa. Tem que ver você tem que trabalhar um gráfico que fique intuitivo para você. O seu gráfico operacional vai ser no fractal menor, aonde você vai boletar, onde você vai achar os pontos pivôs, onde você vai achar as inversões de fluxo, é no fractal menor. Mas o fractal maior, ele dá o tom, ele dá a sintonia da música que você tem que dançar no intraday. Tudo bem? Ficou clara essa questão de fractalidade para você? Vamos dar uma olhada nos gráficos aqui agora. Ó. Eu tenho dois fractais aqui. Né? Esse aqui é o dólar, isso aqui é um gráfico de range. Eu não vou explicar que é o gráfico de range. Perceba que nós estamos vendo aqui, ó, esse gráfico do lado direito, ele é 2 vezes maior do que esse gráfico aqui. Ó. Então, perceba o último dia do leilão do dólar aqui e esse mesmo dia visto desse fractal menor. Perceba que tem bem menos candles, né? Tem bem menos candles, claro, é 2 vezes maior, né? Então, quando eu olho para esse gráfico maior, eu tenho uma noção no prisma macro, e quando eu olho para esse gráfico menor, eu tenho uma noção no prisma micro. Oliver, ele me dá um exemplo prático para entender melhor isso. Bom, isso te ajuda a entender níveis de suporte e resistência, isso te ajuda a entender áreas de aceitação e rejeição de preço, entre outras coisas. Né? Então vamos dar uma olhada aqui no exemplo muito simples. Deixa eu pegar uma mínima aqui qualquer. Olha que interessante para você ver a diferença de fractalidade. Né? Olha a quantidade, só para a gente começar, né? Essa aula é para iniciante também. Olha a quantidade de candles que eu tenho nesse fundo. Olha a quantidade de candles que eu tenho nesse fundo, nessa rotação, nessa lateralidade, e aqui eu só tenho 2, né? 2 ou 3. Né? Então a gente começa a perceber a diferença de um fractal para o outro. Né? Gráficos maiores com menos candles, gráficos menores mais candles, e isso também ajuda você a entender as figuras da avaliação dos candles, os pavios, os dojis. No fractal maior, você tem uma percepção melhor dos padrões gráficos preditos pelos candles. Já no fractal menor, você tem mais ruído. Então, geralmente o fractal maior te passa uma informação mais fidedigna do possível direcionamento do preço numa escala macro. Ele te dá uma sintonia maior do possível deslocamento do preço. O fractal menor ele tem mais ruído. Né? Ele tem mais ruído, a qualidade do sinal dele já não é tão legal. A qualidade do sinal dele já não é tão legal. Tudo bem? É outro detalhe que você tem que se aperceber. Vamos dar uma olhada num ponto de vista prático para você ver como é que a interpretação no fractal maior ela ajuda você a filtrar o ruído do fractal menor. Vamos avaliar esse pedacinho aqui, ó, esse movimento que você está vendo aqui, ó, que é esse mesmo movimento que você está vendo aqui, ó. Olha como graficamente falando, né, antes da gente falar um pouquinho mais de footprint e tal, olha como graficamente falando você tem menos ruído nessa informação. Perceba aqui, ó, é muito mais fácil você avaliar, né, a forma dos candles, o pavio aqui, do que aqui no movimento desse. Né? Esse movimento aqui nós conhecemos como movimento de deriva, tá? Graficamente falando, é uma queda bem ruim, um canal largo, cujo fator de gradiente linear é muito grande, ou seja, o pullback em relação à pernada de baixo ele é muito grande.
Oliveira, eu não entendi. O preço, por exemplo, cai 10 pontos e sobe 8. Cai 10 pontos e sobe 8. Isso é péssimo para você buscar gatilhos de entrada, né? Pontos de entrada. E o stop geralmente ele é maior. Esse tipo de movimento é péssimo, né? E você vê ele acontecendo no fractal menor. No fractal maior você não vê muito bem isso, ele já filtra o ruído e você tem uma percepção melhor do que está acontecendo no modo geral. Vamos olhar agora com o Footprint Charts, aí eu vou pedir que você entenda um pouco do Footprint, se você não entender, não tem problema, tem uma vasta biblioteca de conteúdo aqui no nosso canal para você poder estudar. Vamos entender um pouquinho melhor esse movimento aqui com o Footprint, né? Analisando inicialmente o fractal maior. Tá? Para quem não conhece, é o Footprint Charts, é um gráfico tape reading. Eu estou no modelo Profile aqui, onde eu tenho a distribuição do volume por nível de preço dentro de cada candle. Olha essa mesma informação como era bem mais confusa no fractal menor. Olha só. Você está vendo aqui, ó, olha a quantidade de candles que você tem aqui. Você não consegue entender direito os níveis de suporte e resistência, né, o caminhar do preço, a distribuição do volume por nível de preço, mas aqui você percebe. Aqui você percebe. Né? Então, uma das sacadas para quem usa o Footprint Chart, agora estou falando com você que conhece o Footprint, é muitas vezes você está trabalhando dois fractais diferentes para você filtrar esses ruídos, para você filtrar justamente esses momentos aqui, ó, esses momentos de ruído. Olha como é que é mais fácil você interpretar uma formação de um ponto pivô aqui e olha como é que aqui essa informação está resumida para você. Tudo bem? Olha aqui a exaustão, né? Para quem entende de distribuição de volume por nível de preço, a exaustão nesse nível mais alto e fica mais fácil você ver a exaustão do que você ver a exaustão aqui no fractal menor. Perceba. Então, realmente, você trabalhar com dois fractais te ajuda a entender a distribuição do volume por nível de preço no fractal maior, fica mais fácil para quem trabalha com footprint. Outra vantagem, se você conhece o nosso educacional, você sabe que nós temos uma plotagem de delta por nível de preço, tá? Que essa ferramenta moderna, o Year Cluster, te dá. E você consegue filtrar melhor o volume delta por nível de preço no fractal maior. E muitas vezes, quando você está no gráfico menor, como esse aqui, ó, perceba que é o mesmo movimento. Você não consegue entender direito o que está acontecendo. Mas aqui essa informação está resumida, o delta acumulado por nível de preço, você consegue ver melhor aqui. Ó. Perceba que essa informação é mais resumida para você. Ó. E fica claro, né, o preço está caindo com a absorção dos comprados ó, a níveis mais baixos. Tá? Então, a sacada de trabalhar com dois gráficos em fractais diferentes é justamente isso, né? Para você tirar um pouco o ruído da informação. O gatilho de entrada você vai achar no fractal menor, mas a sintonia do tom da tendência vai ser dada pelo fractal maior. Vamos ver o rompimento dessa lateralidade de preço aqui, olha que interessante. Ó. Olha que bacana também fazendo esse movimento, esse exercício aqui. Olha a nossa lateralidade de preço. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Isso. Olha esse pequeno movimento de lateralidade, de suporte e resistência aqui. O preço achou um suporte aqui e deixou um range de lateral para a gente aqui. Achou um suporte aqui e deixou um range lateral. Fica mais fácil você ver por nível de preço aonde que estão os deltas de briga, aonde está a maior briga e daí aonde que onde começa a entrar força para raspar um movimento. Ó. Porque no final das contas, se você for parar para pensar, esse fractal maior aqui, esse candle, praticamente está abarcando todos esses candles aqui, está somando e te dando um resultado por nível de preço. Você consegue ver, tirar o ruído. É muito legal para quem sabe, né, pessoal, usar o Footprint Charts dentro do nosso educacional, nosso curso de Footprint ensina isso, na modelagem delta por nível de preço e também de volume profile por nível de preço, trabalhar essas questões para melhorar, né, a tua forma de visualização e te dar uma segurança maior nas suas operações day trade. Tudo bem? É um vídeo mais rapidinho para chamar a sua atenção para a importância de você ter dois fractais na tela para você poder ter uma visão panorama maior da sua floresta, sobre uma visão, né, do helicóptero, e não só ter e ficar focado na visão do chão da floresta, onde que você vai caçar efetivamente, parafraseando, fazendo uma parábola para você aqui, tá bom? Realmente é importante a gente ter uma indicação, uma carta geográfica do relevo como um todo,
para depois a gente poder explorar a floresta no seu interior. Entende o que eu quero dizer? É nesse sentido que esse tipo de trade system ajuda a gente, né? Fica muito mais fácil você ver a entrada de fluxo. Olha aqui que interessante, ó. Olha aqui que interessante também, mais uma vez, esses 4 candles aqui, esse somatório desses 4 candles aqui, deixa eu peguei a figura errada, o somatório desses 4 candles estão aqui para a gente, ó. A gente vê que realmente, né, entrou fluxo comprador aqui. A gente vê que o vendedor foi absorvido de fato no fundo, né? Olha que legal. Então, isso melhora a tua percepção de uma possível compra, né, nessas regiões aqui, como um todo. Entenda o que eu estou dizendo. É nesse sentido que a gente vai avaliando, né, os fractais, justamente para ter uma percepção não do volume por nível de preço e também do delta por nível de preço, porque isso mostra onde entra o fluxo e mostra desbalanceamento entre oferta e demanda. E é isso que nós procuramos pontos de briga onde o volume foi alto e aonde aconteceu um grande desbalanceamento entre oferta e demanda. Esses pontos, para você que não sabe, eles se transformam no intraday em pontos de suporte e resistência, onde houve troca de lote, onde o volume subiu. E não é só na escala vertical, estou falando na escala horizontal, não só na escala vertical, que é acumulado do candle, que é aquele volume financeiro, e sim na escala horizontal por nível de preço. É nesses pontos que nós chamamos de pontos de trade location do intraday, em que o preço vai deixando um rastro para a gente da briga do smart money, do big player. E esses pontos tendem a ser defendidos. Você precisa, é primordial, se você quiser aprender, ter um stop curto, ter um time de entrada, identificar esses pontos de briga no dia a dia e saber que é ali que o teu gatilho de entrada, o seu time de entrada está alocado. E quando você trabalha com fractais diferentes, ajuda você a entender esses pontos. Ajuda você a trabalhar melhor a questão da distribuição do volume por nível de preço. Por exemplo, aqui, olha que interessante agora, né? Lembra, olha só que interessante. Perceba aqui, ó, para quem conhece, tá? Para quem conhece esse candle aqui, ó, tá na formatação delta, ele representa esses 4 volumes aqui, ó. Se eu mudo esse candle aqui agora para formatação de profile, olha só como o volume cresceu aqui, ó. Olha como o volume cresceu nessa região. Você tem que entender um pouquinho da parte do que é a distribuição do volume por nível de preço, né? O VAP, o Volume as Price, ou o volume profile dentro do candle. E esse volume cresceu porque entrou muito fluxo comprador. O delta comprador aqui é uma entrada de fluxo comprador. Tanto é verdade que a gente muda a forma de plotagem de volta, ó, a gente tem a forma delta e tem a forma fantástica que eu mais gosto, né? Que é a forma do profile mais o delta por nível de preço, que é a forma acumulada, né? É realmente fantástico, né? É realmente fantástico. Então é um vídeo rápido para chamar a tua atenção do estudo da fractalidade, ter 2 prismas gráficos na sua tela, porque muitas vezes, pessoal, qual que é a sacada? Muitas vezes vai acontecer de você estar perdido no gráfico menor, você não vai estar entendendo. Aconteceu comigo hoje no mercado, eu não estava entendendo, muito ruído, o mercado muito truncado no gráfico menor, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí eu tive que fazer o quê? Eu fui num gráfico maior para entender, e quando você bate uma visão de cima, as coisas parecem que clareiam para você. Tudo bem? Fica a dica, deixa o like se você gostou desse vídeo. Conheça o nosso educacional, os nossos cursos na nossa homepage. Digita no Google santotrader.me e você vai aqui na nossa homepage. Nós temos sala de leitura de mercado brasileiro, sala de leitura de mercado americano, tá? Temos cursos publicados de mercado nacional e mercado americano, tudo para poder bem lhe atender. Deixa o like, grande abraço, sucesso e até a próxima aula.